Louvado seja o Senhor, podemos desfrutar da mesa dele, em memória dele. Lembramos do nosso Senhor que tem um plano eterno e ele nos salvou e nos tornou participantes desse plano eterno. Nós somos bem-aventurados. Isso nos traz muita alegria e também desperta os nossos corações. Diz, Senhor, você me amou tanto, você sempre se lembrou de mim. E eu participar da sua mesa é o sinal de que eu me lembro, Senhor, de Ti, do que o Senhor fez na minha vida, do seu propósito eterno. Nós nos entregamos para o Senhor para isso. Hoje nós vamos concluir a série Nele Tudo Subsiste, que fala do livro de Colossenses. Em Colossenses 3, versículos 14 e 15, nós temos duas expressões de grande importância e de grande impacto em nossas vidas. Versículo 14 diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E, no versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Aqui o apóstolo Paulo fala algo muito importante. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Amado irmão, amada irmã, não interessa o que aconteça. Acima de tudo, esteja o amor. Você pode olhar para o irmão, para uma irmã e não gostar. Acima de tudo, esteja o amor. Que é o vínculo da perfeição. Que é aquele que nos une. Essa perfeição também é completude, é o que completa. O Senhor não somente nos une, a questão é que essa união nos completa. Por quê? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E o amor é essencial. Não somente o amor. Aqui no versículo 15 diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Foi o que nós vimos da última vez. A paz tem que reinar. No meu relacionamento com alguém, o que deve reinar é a paz entre nós. É a paz com essa pessoa. É isso que deve governar nossas vidas. Temos aqui o amor e a paz. Para a gente poder compreender melhor essa realidade, Colossenses 3,15 diz, na segunda parte, a qual também fosse chamados em um só corpo. Porque hoje nós estamos em um só corpo. Precisamos perceber que é o amor que nos une e é a paz que nos governa. Daí nós podemos nos lembrar de 1 Coríntios 12, que fala de uma maneira muito prática a respeito do corpo. E no final de 1 Coríntios 12, no versículo 31, diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Isso quer dizer o quê? Que no corpo nós somos membros e como membros nós temos dons. Mas Paulo está dizendo para nós, procurai com zelo os melhores dons. Procure o que é melhor para o corpo. Funcione de tal maneira que
o corpo receba o benefício. Daí ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Isso quer dizer o quê? Que para haver essa edificação do corpo, existe um caminho. Nós precisamos de dons, mas precisamos dos melhores dons. E existe um caminho, e esse caminho é o amor. Toda vez que nós falamos de edificação, muitas vezes nós pensamos assim, pensamos para nós mesmos, falamos para nós mesmos: eu não tenho muitos dons, eu não sei muita coisa, eu não sou tão capaz como aquele irmão, a minha contribuição talvez seja somente uma contribuição pequena. Mas isso é engano de Satanás. Porque o que 1 Coríntios 13 nos mostra não é isso. Olha só o que 1 Coríntios 13 nos mostra. No versículo 1. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Aqui fala de um dom que é de falar as línguas dos homens e dos anjos. Talvez alguém, olhando esse dom, diga: mas que dom tremendo, que dom poderoso, falar a língua dos homens e dos anjos, que pessoa tremenda, que pessoa espiritual. Mas Paulo diz: se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Falar a língua dos homens e dos anjos é um dom admirado por muitos. Mas Paulo aqui está dizendo: você tem amor? Talvez esse dom seja muito admirado e muitos buscam. Mas ele diz: se você não tiver amor, é tudo vazio, é como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Isso mostra o quê? Que o amor é maior do que isso. Eu posso não falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu tiver amor, eu tenho o melhor dom. Correto? E esse dom é muito buscado no meio pentecostal, né? Então, determina o grau de espiritualidade, entre aspas, de alguém. Mas Paulo diz: mas se não tiver amor, não vale nada. E como nós podemos ter o amor? Sendo um com o Senhor. Porque é a vida dele que nos dá esse amor. 1 Coríntios 6:17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E eu digo uma coisa, amado irmão, amada irmã: se nós somos um espírito com o Senhor, nós temos amor. É impossível você falar: eu estou no espírito, mas eu estou odiando. É possível? Não é possível. Eu posso estar odiando, mas se eu volto para o Espírito, me torno um com o Senhor, eu amo. Por quê? Porque Deus é amor. E olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, isto é, todo conhecimento, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Você não busca, você não deseja profetizar?
Você vê algum irmão que profetiza, você, uau, não é? E aí, diz assim, puxa, esse irmão conhece os mistérios, esse irmão tem todo o conhecimento. Imagina alguém ainda que diz que tem a tamanha fé a ponto de transportar montes. Você diz, eu não tenho esses dons. Eu não tenho, eu estou longe disso. Paulo aqui nos diz na palavra, se não tiver amor, nada serei. Não quer dizer que esses dons não sejam bons. Aqui está falando que o amor é melhor. É o amor que determina. Por quê? Porque se tenho esses dons, mas não tenho amor, não vai edificar o corpo, só vai edificar a mim mesmo. Entende o que eu quero dizer? Está voltado para mim. E não é para o corpo. Esse versículo 2 é o que os fundamentalistas buscam. Primeiro são os pentecostais. O versículo 2 é o que os fundamentalistas buscam. E o versículo 3? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui a ênfase está no cuidado. Mas preste atenção, Paulo está dizendo, você pode distribuir todos os seus bens entre os pobres sem ter amor. Aqui diz também, você pode entregar seu próprio corpo para ser queimado sem ter amor. Porque aqui diz, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amado irmão, amada irmã, esse tipo de dom é o que da teologia moderna, do evangelho social buscam. Eu vou dizer uma coisa. Quando você olha para os dons do versículo 1, versículo 2, versículo 3, você não acha esses dons grandes? Mas eu quero dizer uma coisa. Você pode não ter esses 3 dons, mas se você tiver o amor, você tem tudo. Quem aqui é incapaz de amar? Tem alguém aqui? Quem tem Deus, ama. Esse é o ponto. Se é para buscar dons, vamos buscar o melhor dom. E qual é o melhor dom? O amor. Então, nos dias de hoje, diante do Senhor, qual deve ser o nosso coração? Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero amar os irmãos, eu quero amar as pessoas. Porque esse amor que vai fazer com que todos os outros dons tenham significado, tenham proveito. Senão, todos esses outros dons não valem nada. Por isso, não fique comparando dons. Preste atenção a uma coisa. Estou amando ou não? Preste atenção a isso. E isso é que tem valor nesses tempos finais. Os versículos, em 1 Coríntios 13, os versículos 4 até 7, são os versículos que dão a definição prática do amor. Vamos ver.
nosso conceito de amor, né? Em termos práticos. O que é uma igreja cheia de amor? É onde, quando os irmãos tratam, um trata o outro bem, não é isso? Esse é o nosso conceito, né? Puxa, eles cuidam de mim, que maravilha e tal, tal, tal. Não é? É o nosso conceito daquele amor doce, não é? É esse tipo de conceito de amor doce. Mas eu quero que os irmãos percebam a expressão prática do amor. Versículo 4. O amor é paciente. Como é que você sabe que a igreja tem amor? Quando tem irmãos que fazem cada coisa que ninguém aguenta. E aí, os irmãos são pacientes. É o amor. Aí se manifesta o amor. Não é convidar você para comer churrasco. Puxa, esse irmão me ama. Esse irmão me ama quando ele é paciente comigo. Está vendo como é que as coisas são? É benigno, é bondoso. Não arde em ciúme, significa não tem inveja. Não se ufana, significa não se vangloria. Não se ensoberbece, isto é, não é arrogante. Então você pode ver que o amor se manifesta em meio de situações difíceis. É uma situação de causar inveja, mas você não tem inveja. Né? É uma situação onde você pode se vangloriar, mas você não se vangloria. Você não se ensoberbece. Olha, as expressões práticas do amor definidas aqui na palavra são diferentes dos nossos conceitos de expressão de amor. Não é verdade? Eu não sei como você é, mas eu leio aqui, eu digo, o nosso conceito de amor é bem diferente. No versículo 5 diz, não se conduz inconvenientemente. Você vê? Eu não me porto de uma maneira inconveniente na igreja. Isso é sinal de amor. Como que nós nos portamos? E aqui diz, não procura os seus interesses. Por quê? Porque ele se preocupa com o corpo. Não são os próprios interesses. Não se exaspera. Isso quer dizer, não se enfurece facilmente. Isso aí não é fácil. O irmão dá uma provocada e blum, explodiu. Sabe o que é manifestação do amor? Você não explodir. E aqui diz, não se ressente do mal, isso quer dizer, não guarda ressentimento. É fácil não guardar ressentimento no relacionamento entre irmãos? Hein? É ou não é fácil? É fácil? Não. O irmão te dá uma cutucada, você guarda no coração. Eu só vou... Espera um momento que eu vou te dar o troco, tá? Fica ali. Não quero ver a cara desse irmão, não quero ver a cara dessa irmã. Você sabe que não guardar ressentimento é a expressão do amor? Você vê como a palavra de Deus é prática. No versículo 6 diz, não se alegra com a injustiça. Quando vê qualquer injustiça, não fica alegre. E aqui diz, regozija-se com a verdade.
Agora, o versículo 7, que eu acho que é o versículo que define muito bem. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês querem repetir comigo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sofre. Tudo sofre. Mas tudo crê. Não perde a fé. Crê. Tudo espera. O Senhor fará. O Senhor fará. Tudo suporta. Eu acho que esse versículo é um resumo. Se esse versículo estiver no nosso interior, vai mudar a nossa vida. Ocorre algo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo vivo no nosso interior. Esse versículo se manifestando nas diversas situações do nosso relacionamento, em nossa casa, né? No nosso trabalho. Uma igreja que tem amor tem essa manifestação. Se eu tenho amor, isso se manifesta em mim. Isso é maior do que eu falar para um monte, vai para lá e o monte vai. Isso é maior do que eu profetizar e saber de tudo. Não é? Então, o que Paulo está falando para nós? Você pode ter o melhor e o maior dom. Na verdade, você tem. Pratique. Use o amor de Deus que está no seu interior. É disso que nós precisamos hoje, amados irmãos e irmãs. No versículo 8, diz: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Quer repetir comigo? O amor jamais acaba. E é isso. Agora vamos ler o versículo 13, que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Os três são importantes. Mas o maior destes é o amor. Quando a gente consegue tocar nessa realidade de 1 Coríntios 13, com essa definição prática do amor, você vai ver que Colossenses 3, versículo 18, até o Colossenses 4:1, daí é tudo consequência. Olha só, vamos ler. Versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É difícil? É. Mas se tem amor, é possível. Está vendo? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É difícil? É. Mas se tem amor, é possível. Está vendo?
Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Se tiver amor, é possível. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Se tiver amor, isso é vivido, não é? Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Se tem amor, vivemos isso. 23, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Junto com o versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Se tem amor, isso é possível. Versículo 25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. E o 4:1, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Você pode ver, o amor é a base de tudo. E eu quero dizer, eu quero repetir, você tem esse dom, que é o do amor. Os outros você pode não ter, mas esse dom você tem. Não é verdade? Porque nós ganhamos a vida de Deus. Então, amado irmão, amada irmã, na vida da igreja, não espere funcionar quando você tiver o dom de transportar montes. Não diga assim, eu vou funcionar, eu vou cooperar na edificação, quando eu conseguir profetizar com todo o conhecimento. Não. Comece hoje a edificar com o amor que você já tem. Comece a edificar a sua casa com o amor que está dentro de você. Porque isso é algo inerente à vida divina que está em nós. Os irmãos compreendem? O amor é o maior dom. E esse dom nós temos. Paulo diz para a gente buscar os melhores dons. Claro, isso não quer dizer que outros dons não sejam necessários, são. Mas não fique de lado, só observando. Participe da edificação, porque você tem em você o maior dom, que é o amor. Participe. Coopere com Deus, com esse dom que você tem. Irmão, compartilhe algo. Eu não sei compartilhar. Mas se você tem amor, você compartilha. Por quê? Porque tem irmãos que necessitam. Entende? Eu não sei evangelizar. Mas abra a boca, porque você tem amor. Se você ama a pessoa, é isso que salva as pessoas, né? Existe uma biografia, né, de um irmão chamado McKendrick. O título é Seen and Heard, visto e ouvido. Ele trabalhava numa mina. E
tinha um amor pelas pessoas, mas só que ele não sabia falar, né? Eu já contei essa história várias vezes para os irmãos. Mas ele tinha um encargo pelo Evangelho. Um dia ele convidou um pastor, ele reuniu muita gente, convidou o pastor para pregar. Só que aquele pastor, o que ele ficava pregando não tinha nada a ver. E ele ficava puxando a roupa do pastor assim, sabe? Eu estava sentado, né, do lado do pastor. O pastor estava de pé, ele puxava a roupa assim. Porque o pastor não estava falando nada com nada. Era pura religião. Mas ele estava louco de amor pelas pessoas, queriam que as pessoas fossem salvas. Ele puxou tantas vezes que o pastor disse assim, chega, fala você então. E o pastor sentou. Ele se levantou. Ele olhou para as pessoas que estavam ali e ele começou a chorar. E as pessoas se converteram. Ele não tinha o dom de profetizar com todo o conhecimento, mas ele tinha o amor. E é isso que leva a Deus a operar. Confie nisso que eu estou falando. Creia. Se você tem amor, você pode não falar. Uma atitude sua vai salvar pessoas. Uma atitude sua vai salvar sua casa. Vai trazer paz para a sua casa. Nosso desejo realmente é que todos os irmãos, nós temos um encargo, levar todos os irmãos, 100% dos irmãos, a participar da edificação da igreja. Isso é um sonho? Não é um sonho. Não é uma coisa impossível. É um sonho que temos, mas não é impossível. Porque todos os irmãos têm o dom do amor. E o amor edifica. Passamos por situações difíceis, mas o que nós precisamos é manter nossa conexão com Deus. Sermos um com o Senhor. Por isso que Colossenses 4:2 diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverar. Você sabe que no grego é você se grudar numa pessoa. Isso é perseverar. Significa eu não vou largar de jeito nenhum. Perseverar na oração. Porque é pela oração que nós temos essa comunhão com Deus. E é nessa comunhão que Deus nos enche com o seu amor. Enfrentamos situações difíceis. Algumas vezes nós ficamos feridos no relacionamento com os irmãos. E aí, por que é importante perseverar na oração? É porque na oração diante de Deus que a nossa situação é manifestada. Uma vez, um irmão falou algo que me ofendeu. Eu fiquei muito chateado. Pensei aquilo o dia inteiro, a noite inteira. Daí de manhã, chegou o momento da minha comunhão com Deus. Daí no momento de oração, eu disse, Senhor, como é que eu posso ter comunhão com você com esse sentimento ruim? Senhor, você é Deus. Tira isso de mim. Daí o Senhor falou para mim, perdoa. Só isso. Daí eu disse, Senhor, a sua presença vale muito mais do que esse ressentimento,
do que ficar alimentando isso. Eu preciso de você. Deixa tudo para lá. Daí, a presença do Senhor inundou o meu ser. Você vê a importância de perseverar na oração? Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Quando ele diz perseverar na oração, é porque não é fácil orar. Mas o Senhor está falando, porque não é fácil orar, você vai desistir? Você tem que perseverar. Isso quer dizer, nós temos que usar o nosso espírito. E com o nosso espírito tocar Deus que é espírito. Isso é mais importante. Eu preciso perseverar na oração. Por quê? Porque é na comunhão com Deus, na oração, que toda a realidade da graça constante nos capítulos anteriores é preservada em nosso ser. Nós não queremos perder o que nós recebemos. Por isso nós precisamos orar sempre. E é uma oração sincera diante de Deus. Porque você sabe que é a sua oração que vai fazer Deus mover o seu braço. Eu quero perguntar, na sua vida, você vê ou não vê situações em que você espera Deus mover o braço? Vê ou não vê situações? Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, né? Pode ser na sua saúde ou coisas assim. É ou não é? Vemos ou não vemos situações que precisamos que Deus mova o braço? Se você quer que Deus mova o braço, ore. E ninguém pode substituir, ninguém pode orar no seu lugar. Eu não posso dizer assim, eu não estou com vontade de orar. Então, Nélio, né, você faz as orações por mim. Você acha que isso adianta? A sua oração é a sua oração. É a oração que Deus está esperando ouvir. Para Ele mover o braço. Nas situações da igreja também é assim. Por isso nós precisamos perseverar na oração. E aqui também diz, vigiando com ações de graças. Vigiar é estar acordado, esse é o sentido no grego. Estar acordado. Acorda! Não pode ficar dormindo espiritualmente, acorda! E aqui diz, vigiando com ações de graças, significa o quê? Se você persevera na oração, você está atento, esperando a resposta. E quando a resposta vem, você dá ações de graças. Está vendo? São coisas conectadas. Eu não posso orar e me esquecer. Aqui diz que eu tenho que orar e eu tenho que estar vigilante. Porque Deus vai responder. Eu preciso ver quando Deus está respondendo, como Deus está respondendo. Mas eu não posso dormir, eu tenho que vigiar. Eu tenho que estar acordado. E aí, essa questão de ações de graça é muito importante, porque Deus dá valor a isso. Se lembra a história dos 10 leprosos? Um voltou para agradecer. E olha como o Senhor deu valor a esse que voltou.
Então, oração ou intercessão, né? Vigiar, estar acordado e agradecer. 3 pontos importantes na nossa vida. Paulo, no versículo 3, diz assim: suplicar ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo não se achava o super-homem e dizia: eu quero que vocês orem por mim. E é por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, para que o Senhor possa abrir a porta à palavra e usar cada irmão, cada irmã. Não se contente com pouco, peça oração para os irmãos. Irmãos, orem por mim. Faça isso, peça, orem por mim, para que eu possa levar a palavra de Deus às pessoas. Deve ter tal coração, porque tem as pessoas ao seu lado que precisam da palavra de Deus. E o versículo 4 diz: para que eu o manifeste como devo fazer. Eu quero manifestar Cristo de uma maneira adequada. E o versículo 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Então a vida cristã não é uma vida trancada em casa, é uma vida que tem relacionamento com os que são de fora. E precisamos então nos portar com sabedoria e precisamos aproveitar as oportunidades. Se eu estou vigilante, eu aproveito as oportunidades. Que possamos diante do Senhor orar: Senhor, eu não quero mais perder oportunidades. Porque se eu estiver vigilante, eu vou identificar as oportunidades. E aí o versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Agradável é cheia de graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então olha aqui, o que sai da nossa boca deve ser sempre palavras cheias de graça. E em Colossenses 4, dos versículos 7 até 17, ele fala daqueles seus cooperadores, fala de Tíquico, fala de Onésimo, fala de Aristarco, fala de Marcos, fala de Jesus, conhecido por justo, fala de Epáfras, fala de Lucas, fala de Demas, fala de Ninfa, fala dos irmãos das igrejas. E todos eles tinham o seu dom. Tinham funções diferentes, mas todos eram importantes. E eu creio que eles funcionavam com o amor, que é o maior dom. E eu quero terminar citando o versículo 17, que diz: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Amados irmãos, amadas irmãs, esse versículo é importante, porque, na verdade, esse versículo é uma mensagem, um recado de Deus para cada um de nós. Primeiro, atenta para o ministério que recebeste no Senhor. Você tem que dar atenção, porque Deus deu um ministério para você.
E esse ministério, aqui diz, ministério que recebeste no Senhor. O Senhor dá o ministério e nós precisamos receber esse ministério no Senhor. O ministério que Deus lhe dá é a missão que Deus lhe dá. É a incumbência que Deus lhe dá. E quando Deus lhe dá missão, Deus lhe dá incumbência, Ele capacita você. Compreendeu? E aí vem o dom. Você tem um dom porque você tem uma missão. Você não recebeu um dom simplesmente para ter. Nós recebemos um dom porque nós temos uma missão. E levar adiante essa missão, esse é o nosso ministério. E recebemos, o Senhor dá, nós precisamos receber no Senhor. Diga comigo, eu quero receber no Senhor. Mas com um fim, para o cumprires. É cumprir a missão. Amém? Que nessa manhã, cada irmão, cada irmã possa ver isso. Senhor, eu quero cumprir o meu ministério usando o maior dom que existe, que é o amor. Você sabe? Isso aqui é assim que Colossenses termina. Uma pessoa conectada com Deus, fluindo amor, cumprindo o ministério, o plano eterno de Deus e a missão que Deus deu a cada um. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Tá bem? Amém.